Então, gente, nós estamos aqui com o advogado Tiago Ferreira e nós vamos falar sobre este assunto, dessa lei que foi suspensa agora na última quarta-feira para a emissão de carteira de passe livre para os acompanhantes de pessoas com deficiência. Tiago, essa lei 22.059, agora do dia 8 de janeiro de 2024, ela foi suspensa e a gente gostaria de saber por quê. Bom, referente à Lei 22.059, que é uma lei que trata sobre o passe livre para as pessoas com deficiência que têm direito a acompanhante, então só para esclarecer, está suspensa a emissão para os acompanhantes. Então você que tem deficiência continua tendo o seu direito garantido de fazer o seu passe livre. Porém, há vícios formais e materiais na Lei 22.059. Esses vícios eles foram levados até o Tribunal de Justiça através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação, existia um pedido liminar no sentido de fazer já a suspensão imediata e agora na última quarta-feira, no dia 19 agora do mês de junho, essa lei foi julgada no pleno tribunal no sentido liminar e foi determinada a sua suspensão pelos vícios formais e materiais. O principal vício que essa lei tem é a questão da iniciativa. Uma lei para se dar um passe livre tem que ser iniciativa do Poder Executivo e nesse caso específico foi iniciativa de um vereador. Então ele acabou adentrando dentro aí das prerrogativas do Poder Executivo, o que não poderia acontecer. Além disso, também é importante destacar que essa lei ela não previa a questão orçamentária. É uma questão de lei também, existe a lei de responsabilidade fiscal, essa lei ela deveria prever de onde viria os recursos para poder bancar esse passe livre, para que essas pessoas pudessem ter direito a emitir o seu passe de gratuidade para dar no transporte de Santarém. Existe um prazo, porque ela foi suspensa agora, nessa última quarta-feira. O que vai acontecer agora? Vamos esperar? Pode ser que mude? Isso. Como é uma medida cautelar, a medida cautelar não é a decisão final deste processo, né? O desembargador, apenas diante das provas que foram apresentadas, diante da fumaça do bom direito, ele determinou a sua suspensão. Esse processo ele vai ter a sua continuidade e ter uma sentença final. Não existe prazo para que seja determinada essa sentença, seja prolatada a sentença, enquanto isso encontra-se suspenso a emissão do passe livre para os acompanhantes aqui no município de Santarém. Só para a gente deixar bem claro para as pessoas aí que estão assistindo, essa carteira era o passe livre dos acompanhantes de pessoas que teriam algum tipo de deficiência, como, por exemplo, cite algumas, cadeirantes. Isso, né? Nesse caso, essa lei ela previa a emissão do passe livre para diversas categorias de pessoas que tenham deficiência. Seja para as pessoas com deficiência física, mental, seja para as pessoas também que fossem cadeirantes, no caso de ser renal crônico, idoso com baixa mobilidade, e outras categorias também previstas naquela lei. Então você que é, por exemplo, idoso, você continua tendo direito a emitir o seu passe livre. Você que é a pessoa com deficiência, com reconhecida dificuldade de locomoção, você continua tendo o direito de fazer a emissão do seu passe livre. O que muda agora é que não é mais possível, nesse momento, fazer a emissão também para o seu acompanhante. Então, nesse momento, essa lei encontra-se de fato suspensa através de uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As pessoas que já tiraram, né, a carteira, tiraram o passe livre, já estão com acesso a esse passe livre, continua do mesmo jeito? Não vai ser bloqueada? Como é que vai ser feito com eles? Isso, as pessoas que já fizeram a emissão do passe livre nessas categorias vai continuar utilizando normal o seu passe até uma decisão final, por uma questão aí de caráter mesmo da própria empresa que presta o serviço de bilhetagem. E aí, tendo uma decisão final, é que se vai se determinar de fato se vai ser bloqueado ou não. Porque, veja, é importante a gente esclarecer, essa decisão também ainda não é uma decisão final. Então, diante da decisão final, é que nós vamos ter o deferimento, né, no sentido de dizer a lei é inconstitucional, ou indeferimento, no sentido de dizer que a lei não, a lei na verdade é constitucional e ela deve ficar em vigor.